E aí, galera, neste vídeo irei fazer um resumo completo da história de Parasite, mas antes disso, solta a vinheta. Que pena. Essa é a primeira palavra que Shinichi ouve ao acordar. Ele vai tomar um café com seus pais, que lhe perguntam se ele conseguiu matar a tal cobra. Ele não se lembra o que aconteceu naquela madrugada, e diz que não sabe. E diz que não tem muita fome também. Ele vai para a escola. Uma das suas amigas tenta lhe dar um susto, batendo na sua cabeça por trás, mas ele acaba segurando a mão dela sem nem perceber o que estava fazendo. Ela diz que ele já tinha visto ela. Ele afirma que não, e então acaba agarrando o seio dela. Ela dá um tapa nele na sequência. Sua outra amiga pergunta por que ele fez algo tão estúpido. Ele, sem entender nada, diz que não sabe. Na aula, ele dorme e tem um sonho, mas na verdade é uma lembrança do que tinha acontecido naquela noite. Ele se lembra que uma espécie de cobra, um ser estranho, tenta entrar no corpo dele enquanto ele dorme, pelo seu nariz, mas ele consegue impedir ao espirrar. O ser então tenta entrar pela sua mão e subir pelo braço, mas ele impede ao amarrar um fio de fone de ouvido no seu braço. Bem nessa hora, os seus pais chegam e dizem que ele estava sonhando, mas ele mostra a mão que o ser entrou, no entanto o buraco que ele tinha visto sumiu. Ele não entende nada e volta a dormir. Então ele desperta do sonho que ele estava tendo durante a aula, que na verdade era essa lembrança, sendo repreendido por seu professor por estar mexendo no celular. Mas ele na verdade estava dormindo e sonhando, então não entende como podia estar mexendo no celular. Depois ele presencia uma menina que seria atropelada por um carro, mas ele a salva. E nesse momento ele percebe o que estava vendo. A mão direita dele para o carro e impede o acidente. Ele corre para casa e pega uma faca para esfaquear a mão. Então o parasita se manifesta na mão direita dele. O parasita explica o que havia acontecido. O objetivo inicial dele era tomar o cérebro de Shinichi, mas ele falhou. E por não ter conseguido tomar o cérebro, ele já amadureceu e não tem mais como conseguir pegá-lo. O parasita sente sono, então volta a dormir. Então Shinichi decide procurar ajuda indo até a polícia. O parasita acorda e convence ele a não fazer isso. Então, nesse momento ele detecta outro parasita, que está a uns 200 metros deles. Eles têm uma espécie de ondas cerebrais que eles podem detectar quando um está próximo. Mig quer conhecer outro de sua espécie. Esse outro da espécie dele, quando eles chegam no local, na verdade, ele está parasitando um cachorro e não um corpo de um ser humano. Por isso ele parece ter um intelecto menor. Ele ataca Shinichi e Mig consegue matá-lo. Shinichi começa a se tornar menos sensível e ter menos medo como ele tinha antes, como na cena em que ele pega uma aranha, sendo que ele sempre teve medo de insetos. Mig começa a estudar os livros para ter mais conhecimento e dominar o idioma. Shinichi decide que o parasita deveria ter um nome, então Mig escolhe seu nome, que é no caso Mig. Por que ele escolheu Mig? Porque Mig na verdade significa direita, e como ele está na mão direita, esse deveria ser o nome mais apropriado. Shinichi começa a se acostumar com Mig. Mig continua curioso sobre tudo, com cenas cômicas dele tentando dar uma ereção ao Shinichi no banheiro. Shinichi consegue se desculpar com sua amiga, graças a Yuki, sua outra amiga. Ela diz que ele tem que levá-la para sair como pedido de desculpa. Shinichi acaba tendo um acerto de contas com um garoto que gosta dessa mesma menina. E Mig acaba dando um soco nesse rapaz, e o rapaz pensa que foi o Shinichi e sai correndo. Shinichi, ao sair, acaba vendo uns meninos batendo em um gatinho, jogando pedras em um gatinho. Ele impede de uma forma meio intimidadora e meio diferente do normal e do habitual dele. Depois disso, ele acaba encontrando outro parasita. Shinichi dessa vez decide enfrentar o parasita. Mig não entende por que, desta vez,
o Shinichi quer enfrentar o parasita. Desta vez eles encontraram um parasita que conseguiu tomar o cérebro do ser humano. O parasita tenta fazer Mig deixar o corpo de Shinichi e se reacolocar em seu braço direito. Mig recusa e aproveita a deixa para matar o parasita, pois ele arrancou seu próprio braço para Mig poder se reacolocar. Assim ele acaba perdendo muito sangue e Mig consegue ter a deixa para poder matá-lo. Shinichi acaba ficando bem assustado, com medo de Mig, porque Mig poderia deixá-lo, e também pelo fato de Mig ser muito frio e matar os da sua própria espécie sem nem se importar. Shinichi até chama Mig de demônio. Mig diz a Shinichi que pesquisou sobre os tais demônios e os seres mais semelhantes a eles são os próprios seres humanos, que comem qualquer espécie de animal e fazem tudo por seu próprio benefício. Enquanto a espécie do Mig, os parasitas, se alimentavam de no máximo uma ou duas espécies de animais. Shinichi se lembra do que os meninos estavam fazendo com o gatinho e fica em dúvida se Mig não estaria talvez certo. Mig também ameaça Shinichi, dizendo que se ele tentar o prejudicar, ele pode deixá-lo vivo, mas retirar sua fala, visão e audição. Shinichi ouve os boatos dos assassinatos da carne moída e deduz junto com Mig que são outros da espécie de Mig que estão causando esses assassinatos e sente se deve fazer algo a respeito. Mig diz que não precisa fazer nada a respeito, pois os da sua espécie estavam apenas tentando se alimentar. Mas, para Shinichi, isso era canibalismo, afinal, eles estavam comendo outros seres humanos. Shinichi diz que vai precisar da ajuda de Mig para poder impedir o que está acontecendo. Mig não entende porque Shinichi quer ajudar os outros quando isso coloca os dois em perigo. No dia seguinte, Mig detecta um parasita dentro da escola. Se tratava de uma professora nova, Reiko Tamura. Uma parasita diferenciada, que mesmo após tomar o corpo do seu hospedeiro, continua mantendo seu status social. Mig admira muito isso. Ela então se encontra particularmente com Shinichi e esclarece que não pretende matar ninguém no seu próprio círculo social. Ela marcou com Shinichi um encontro fora do horário de aula. Ela leva nesse encontro outro parasita, o Senhorá. Eles têm vários diálogos sobre o fato dos parasitas comerem seres humanos. Na verdade, eles comem a espécie que eles se hospedaram. Então eles comem humanos porque se hospedaram em humanos. Shinichi pergunta se eles não podem se alimentar da mesma coisa que os humanos. Reiko diz que em teoria sim, mas não fazem porque eles sentem uma grande abstinência e necessidade de comer outros seres humanos. Parecido com alguém quando vai largar algum tipo de vício, como drogas ou bebidas, essas coisas. Ela diz para Shinichi, por que então os seres humanos não param de comer outros animais? Ele fica sem resposta. E também conversam sobre a origem dos parasitas. Reiko diz que não sabe, mas ela quer descobrir a origem. O Senhorá se retira dizendo que tanto faz o que eles estão falando. Quando ele tem fome, ele come. E não importa saber a sua origem. O Senhorá decide atacar Shinichi em outro momento, pois o considerou uma ameaça. Então Reiko conta que engravidou do Senhorá e que a criança é um humano perfeitamente normal. Shinichi se assusta. Mig fica impressionado. No dia seguinte, o Senhorá ataca a escola de Shinichi. Reiko se retira para apenas observar a batalha. Decide não se meter. Shinichi e Mig então decidem como vão lutar. Mig quer usar os outros alunos como um escudo de carne. Assim ele se esconde no meio da multidão. Enquanto o Senhorá se preocupa em matar os outros alunos, Mig iria aproveitar a deixa para dar um ataque certeiro e matar o Senhorá. Shinichi recusa a ideia, e Mig diz que essa é sua melhor opção, e que não entende por que Shinichi estava se recusando, pois qualquer espécie não se importaria em sacrificar outro ser vivo para salvar a sua própria vida. Então ele pergunta por que Shinichi se recusava. Shinichi diz que não vai matar seus amigos. Mig diz que viu que a raça humana comete suicídio. Na verdade, ele estava se referindo ao altruísmo. Então, eles lutam contra o Senhorá. Mig dá uma perna de cadeira cortada para Shinichi. A luta seria decidida por Shinichi. Afinal, o Senhorá
e Mig têm a mesma força. Shinichi é que era o um a mais que faria a diferença. Mig iria fazer um escudo perfeito para Shinichi poder se aproximar do Sr. e assim perfurar o Sr. com a perna de cadeira, e assim derrotá-lo, garantindo a vitória. Shinichi consegue derrotar o Sr., mas fica abalado por ter matado, mesmo ele não sendo um ser humano. Mas sua aparência era de um ser humano, por isso ele ficou abalado. Alguns dias se passam e todos os alunos já voltaram ao seu cotidiano. Shinichi ainda se questiona sobre todos os ocorridos. Reiko Tamura decide sair da escola, porque os professores estavam indagando ela pelo fato de ela estar grávida e não saber quem era o pai da criança. Antes dela ir embora, ela se encontra com Shinichi. Eles têm um diálogo sobre o fato de os seres humanos não terem uma diretriz, como todos os animais têm, inclusive os parasitas, sendo que ela disse que a diretriz que ela recebeu quando entrou no corpo do ser humano era: devore essa raça inteira. Shinichi pergunta o que ela iria fazer com a criança. Ela diz que ela iria dar à luz normalmente, mas que depois usaria a criança como algum tipo de experimento ou comida. Shinichi fica muito bravo e se enfurece. Ela diz que os dois se tornaram pragas e que deveriam ser mortos, e se prepara para atacar. Mas ela decide não lutar, pois percebeu que Shinichi estava mudando aos poucos, por ter Mig em seu braço. Então ela vai embora. Ao chegar na casa, a mãe de Reiko Tamura aparece, dizendo que recebeu uma ligação da escola e soube que ela parou de dar aula. Ela tenta desconversar e sair, mas a mãe percebe, ao olhar nos olhos dela, que ela não é a sua filha. Ela tenta chamar a polícia, mas a Reiko Tamura a mata. Ela não entende como a mãe percebeu que não era sua filha, pois sua aparência e voz eram idênticas. Depois disso, os pais de Shinichi decidem viajar. Shinichi a princípio não gosta da ideia, mas ao conversar com Mig se convence que não tem problemas. E então, os pais de Shinichi vão para a viagem e deixam ele em casa sozinho. Shinichi, ao ir para a escola, encontra o rapaz que brigou com ele apanhando de uns caras. Nesse momento ele lembra o que Mig falou de não compreender por que os seres humanos se sacrificavam pelos outros, mesmo que isso os prejudicasse. Então Shinichi pensa que deve defender o rapaz para provar a diferença dele dos parasitas. Ele acaba apanhando, pois não queria que Mig intervisse. Então, no grupo dos caras estava Kana, uma menina que foi capaz de perceber que havia algo diferente em Shinichi. No caso era o Mig, mas ela não sabia dizer o que era. Ela também tinha a capacidade de detectar parasitas com ondas cerebrais, mas não com alcance ou precisão iguais às dos parasitas. O alcance dela era muito menor. Ela, no entanto, não tinha ideia disso. Ela acaba se obcecando por Shinichi, o seguindo e muito mais. O líder do grupo de delinquentes que ela fazia parte vai dar outra surra em Shinichi por ciúmes, mas a Kana chama os colegas de Shinichi para o ajudar. Bom pessoal, eu estou começando o canal agora, e se vocês puderem deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, isso vai me ajudar muito. Eu sei que é chato estar pedindo, mas eu peço por favor que vocês deem esse apoio, deem essa moral. É bem trabalhoso para fazer esses vídeos, para escrever o roteiro e a edição. E como eu estou começando agora, eu conto com o apoio de vocês. Bom, sem mais enrolação, vamos continuar com o vídeo. Depois disso, um rapaz está indo com uma moça para o interior, para o mesmo local onde os pais do Shinichi foram. Na verdade, a moça era um parasita. Eles sofrem um acidente de carro. O parasita, por não ter colocado o cinto de segurança, se machuca fatalmente, mas o rapaz está bem. Então ele se transfere para o corpo do rapaz, mas o corpo começa a rejeitá-lo. O parasita pensou que não haveria diferença de um corpo masculino para um corpo feminino, mas houve. Ele precisou se recolocar num corpo feminino. Os primeiros humanos que ele encontrou foi os pais de Shinichi. Então ele tomou o corpo da mãe de Shinichi. O que aconteceu aqui foi que parece como quando um órgão que é doado para outra pessoa e aquela pessoa que recebeu o órgão, às vezes o corpo acaba rejeitando. Foi mais ou menos semelhante o que aconteceu no caso desse parasita. Ele estava no corpo de mulher e se recolocou no corpo de um homem. Mas aquele corpo masculino rejeitou ela. Houve uma rejeição. Por isso esse parasita teve que procurar um corpo feminino.
E o primeiro que ele encontrou, pelo azar, foi os pais do Shinichi. E ele acabou pegando o corpo da mãe do Shinichi, o nosso protagonista. O pai de Shinichi acaba se ferindo gravemente, mas sobrevive e consegue fugir. Ele consegue falar com Shinichi por um telefone de rua, mas ele desmaia e é encontrado pela polícia e levado para o hospital, onde os médicos dizem que ele deve na verdade ter imaginado tudo aquilo ao bater com a cabeça, pois a sua esposa tinha sido vista voltando para o hotel que eles estavam e depois ela tinha ido embora. Ele aceita tudo isso e pensa que na verdade tinha sido imaginação dele. O parasita está procurando o pai do Shinichi, por isso que ele voltou para o hotel. Ele na verdade pegou as informações da família do Shinichi no hotel e depois foi para a casa do Shinichi. Quando ele voltou para casa, Shinichi acaba ficando muito emocionado ao ver que a sua mãe está viva e não morta como seu pai havia lhe dito. E então ele não deixa Migi atacar e ameaça com uma faca Migi. Mesmo Migi tendo dito que era um parasita e não era sua mãe, o Shinichi não consegue aceitar que a sua mãe está morta e que um parasita tomou o corpo dela. O parasita, ao perceber a situação, perfura o coração de Shinichi. Então esse parasita vai embora, porque ele está procurando o pai do Shinichi, porque o pai do Shinichi havia visto a verdadeira forma dele. Migi, ao perceber que Shinichi estava morrendo e automaticamente ele também iria morrer, ele acaba se fundindo ao corpo de Shinichi e dando 30% de suas células, assim fazendo com que Shinichi conseguisse sobreviver. Mas ao mesmo tempo, Shinichi ganha um tipo de upgrade de habilidades. Mas Migi acaba ganhando uma fraqueza, ele acaba tendo que entrar em sono profundo 4 horas por dia. Shinichi, no entanto, acaba ganhando características dos parasitas, como super força, super velocidade, e começa a ficar mais frio e ter menos sentimentos, não se levar tanto pelos sentimentos como os outros humanos. Shinichi descobre que seu pai está no hospital e vai até onde ele está. Lá ele encontra outro parasita, mas não é o assassino de sua mãe, o Mamoru. Com o parasita dele, ele é o primeiro a aparecer igual ao Shinichi, em que o parasita não conseguiu tomar o cérebro do hospedeiro. Diferente do Migi, que fica na mão direita, esse fica no peito e pescoço do Mamoru. Então, eles decidem colaborar com Shinichi para pegar o assassino de sua mãe. Migi e Shinichi começam a melhorar a sua proximidade e começam a não ser mais tão hostis um com o outro. Então Mamoru avisa Shinichi que encontrou o parasita que matou a sua mãe. Os dois correm para se encontrar. O parasita persegue Mamoru. Quando Shinichi está quase chegando, Migi entra no sono profundo e deixa Shinichi com uma lâmina para poder se defender. Mamoru luta, mas tem o peito perfurado. Shinichi chega bem na hora. Agora, com os upgrades, Shinichi consegue lutar de igual contra o parasita e leva até certa vantagem. Mamoru aproveita a deixa e elimina o inimigo. O parasita de Mamoru havia trocado o lugar dos órgãos vitais para não serem mortos. Assim, Shinichi consegue se vingar e voltar para a cidade com seu pai. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Essa é a primeira parte do resumo. Eu vou fazer talvez em 3 partes ou 4 para o vídeo não ficar muito longo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever. Muito obrigado, valeu e até a próxima.